Sou Felipe Bright, membro da Frente 3 de Fevereiro, um coletivo multidisciplinar que trabalha a questão do racismo aqui no Brasil, e também faço parte do LabIE, Laboratório Experimental, que é um circuito de oficinas de criatividade autoformativas que acontece também em diversas cidades do Brasil. São Paulo é a maior cidade da América do Sul e a cidade mais polarizada do Brasil. Aqui nós temos a concentração do maior número de bilionários do país e, ao mesmo tempo, uma cidade que gera a mais brutal das misérias que o país também pode oferecer, justamente porque é puxado, né, por essa força capital e econômica que a cidade concentra. Dessa forma, praticamente qualquer ação que nós venhamos a pensar aqui em São Paulo, ela acaba tendo esse componente de multidão, por conta da própria escala da cidade, a maior cidade da América do Sul. São 20, 30 milhões de pessoas concentradas aqui nesse perímetro geográfico, né, São Paulo, Grande São Paulo. E nesse esteio de relações e conflitos, nós temos diversas situações de luta. Uma delas, eu acho que das mais recentes que vieram surgindo, é justamente calcada na lógica de resistência à ideia do legado da Copa, porque o governo federal fez essa imposição, né, de impor um mega evento global no nosso país, e obviamente quando a matriz de responsabilidade não está sendo cumprida, quando começam a sair notícias de que nem 15% das obras de mobilidade urbana vão ficar prontas e esses prefeitos, numa atitude irresponsável, aumentam o preço da passagem de transporte público, era óbvio que a população iria se manifestar e, de alguma forma, despertar diversos pontos de crítica e de luta dentro da sociedade, né? Eu acho que é uma cidade que tem um campo vasto para a discussão de coletividade, de produção independente e também ela encontra por si mesma uma situação de quase que infinita de potência, porque aqui você pode tanto fazer e realizar coisas grandes a partir de uma micro escala, como você pode partir de uma macro situação e fatalmente por um micro detalhe colocar tudo a perder. Então eu acho que a relação de escala é o que determina tanto a potência simbólica de um conflito, quanto necessariamente a conquista social de uma causa. A gestão do tempo é uma coisa complicada. Nós temos 6 dias para desenvolver esse mapeamento, né? Para desenvolver esse mapeamento que pode ser uma produção comum, o que é bem comum aqui em São Paulo. São vários campos conceituais em jogo. Nós partimos de uma expectativa inicial pré-oficina de que estaríamos pensando mais ou menos em cumprir com uma meta ali de 12 a 14 pontos bem desenvolvidos e bem aprofundados dentro da perspectiva da cidade e que transitassem num horizonte de 360 graus na sociedade. Por exemplo, natureza urbana e resistência verde, né, um dos pontos, e aí cada categoria poderia assumir um enquadramento comum, como por exemplo Parque Augusta, Parque da Nascente, Praça Pôr do Sol, e as atividades que acontecem nesses entornos, né? Especificamente nesse caso existe uma pontuação geográfica, mas no caso da pichação, ou se pensar a pichação como um bem comum da cidade, é impossível você pontuar geograficamente quais seriam, né, esses ícones. Então, assim, a pichação ela é tratada como um campo abstrato, né, que é um comum social, muito ligado à identidade de São Paulo e ao que São Paulo representa Brasil para o mundo, né, porque nós somos a ponta da arte de rua no planeta hoje, né, ou pelo menos essa arte de rua produzida de maneira independente, de maneira instintiva até. E obviamente, como você abre, né, temos uma instituição que é o Sesc Pompeia, aqui no coração da Zona Oeste,
naturalmente você vai ter uma aderência a esse tipo de atividade de pessoas que transitam por aqui nesse universo cultural da Zona Oeste, e a maioria do perfil do público que aqui está presente são estudantes, né, de universidades e também mestres e doutores, ou mestrandos e doutorandos, que buscam de alguma forma estar ou complementando as suas pesquisas específicas, né, ou trazendo conteúdos também para somar nessa atualização e nessa construção desse mapa, e também que as pessoas aprendam, né, como um campo de interesse comum. Eu me sinto super feliz e à vontade de estar aqui e poder experienciar também, laboratoriar com o público essas demandas, porque é uma troca, né, é uma construção de conhecimento coletiva. Então, assim, quem está participando da oficina está trazendo basicamente o seu repertório pessoal para agregar esse mapa. Então a gente também, como arte educador, acaba ao longo do tempo, com a experiência também, com a sensibilidade, aprendendo a identificar alguma carência ou algum ponto onde seja necessário você ou entrar com uma carga de conhecimento específico sua, que já trabalha com isso, no meu caso, há mais de 10 anos, ou também problematizar ainda mais, né, uma própria dúvida que possa estar sendo trazida por parte do público. Nós tínhamos as nossas expectativas, como eu falei, elas estão sendo construídas dentro desse mapa, né? A questão de moradia, por exemplo, a questão dos coletivos, outros coletivos, né, que trabalham essa questão das mídias livres, mídias independentes, mídias transversalizadas, publicações independentes, arte multitudinária, ou seja, trabalhos artísticos que consigam de alguma forma estar catalisando, estar se utilizando dessa potência da multidão para que eles existam, que eles ganhem forma, que eles ganhem corpo. E naturalmente, assim, como o processo laboratorial aqui da oficina ele é bastante horizontalizado, cabe a nós também da coordenação trabalhar esse capital humano, né, como um técnico de futebol ali, né, gerando um pouco essa ideia de sinapse tática, né, fazendo com que essas inteligências operem juntas, né, aprofundando esses pontos dos quais nós aqui ao longo desses dias temos definido como categorias comuns. Minha relação com o conceito que está sendo trabalhado aqui no Mapeando Comum São Paulo vem de um histórico de atuação junto a diversos coletivos independentes e autônomos de produção cultural, principalmente de intervenção urbana, arte pública aqui em São Paulo. O primeiro contato que eu tive com arte política, ativismo, foi durante a ocupação do edifício Prestes Maia, que foi uma ocupação que envolveu 465 famílias, aproximadamente 2.500 pessoas, e durou do ano de 2003 até 2007, quando aconteceu uma reintegração de posse através de uma negociação com a prefeitura para que os membros do movimento saíssem com uma bolsa aluguel. Naquele momento, várias situações foram suscitadas, principalmente dentro dessa relação entre produção comum e apropriação privada, seja ela numa esfera coletiva, né, de um grupo ou de um determinado coletivo mesmo que se apropriasse de parte daquilo que estava sendo produzido de maneira comum, ou seja, multitudinária, né, entre as diversas pessoas, diversos atores que estavam ali produzindo, e inflamou muitas discussões dentro de uma rede de artistas, ativistas que foi criada na época, chamada Integração Sem Posse. Naquele momento foi a primeira vez que eu me vi em conflito e me peguei a refletir sobre essa questão, principalmente do que se refere a uma produção comum, né? Não necessariamente uma produção comum na esfera cultural ou na esfera artística, ou se não a produção comum na esfera política. Ou seja, uma base social que venha fomentar uma proposição política de baixo para cima, não esperando ou não aguardando que o governo necessariamente viesse a pautar de cima para baixo uma demanda política. E dentro dessa relação e desse conflito mesmo que se criou
na esfera de atuação daqueles grupos que estavam ali naquele momento, me trouxe essa ideia, né, do que seria, como refletir endemicamente a produção comum e essa relação com a produção criativa. O que eu costumo dizer que uma frase, né, uma relação de duas frases conceito que me vem à mente, assim, que deixou muito claro o que foi nesse momento específico, essa experiência de que essa relação entre artistas ou artistas ativistas e coletivos independentes junto com o movimento social acabou por gerar uma situação única aqui na cidade de São Paulo, mas que obviamente acaba reverberando para fora, que era uma instrumentalização estética por parte dos artistas junto ao movimento social e um aparelhamento político por parte do movimento social junto aos artistas e aos coletivos. Essa relação e esse jogo, para mim, foi uma coisa inédita na história da arte e na história da política brasileira. Então ela tem, de certa forma, um contexto bem datado, porque tem como ícone o prédio ocupado por Prestes Maia, mas ao mesmo tempo, nesses 4 anos de trabalho, que durou de 2003 a 2007, houve uma espécie de uma eclosão de novas perspectivas, tanto dentro do movimento social, que passou a praticar e a produzir ações muito mais táticas, muito mais lúdicas e muito mais estéticas, e também uma consistência política dentro de uma produção artística que se diz artivista, né? Ou uma produção que envolve esse conceito de arte e ativismo, que é um pouco abstrato, mas na verdade, se você for se debruçar, ele tem um porquê de ser chamado assim, e me levou, né? Falando aqui na esfera pessoal, justamente uma reflexão do que era de fato horizontalidade e autonomia, né, dentro da produção criativa, e o que era justamente fundamental e essencial enquanto uma perspectiva política. Quando foi o ano de 2008, eu fui convidado a participar de uma mesa de debate chamada Instituições do Comum versus Classe Criativa, e iria apresentar basicamente um pouco da história dessa produção simbólica que o meu coletivo Frente 3 de Fevereiro realiza, né, que basicamente tem a ver com um discurso fragmentado em cima da questão racial brasileira, e me deparei justamente com esse conceito de o que era de fato uma instituição comum, ou seriam esses agentes de produção comum, poderiam ser denominados como potências criativas ou não, ou na verdade estaria muito mais calcado esse discurso e essa prática em cima de uma produção política, né? Porque uma coisa é você pleitear um recurso ou pleitear uma condição, uma situação junto a um organismo governamental, um organismo público, um organismo de governança. E outra situação é justamente você pleitear e iniciar um diálogo junto a uma instituição cultural, né? Porque aí tem esse recorte, tem isso determinado. E sempre esses grupos que se denominaram ativistas, artivistas ou que trabalham necessariamente arte política, sempre se viram de certa forma nesse meio, né? Nesse campo de interface entre uma luta política e uma construção simbólica. Nesse cenário, nesse momento, quando fui me preparar para participar dessa mesa, e ali estavam presentes figuras de diversos contextos, acadêmicos, né, que já vinham estudando esses textos e essas teorias do Antônio Negri e do Michael Hard, da multidão, também companheiros de gestores culturais de casas ocupadas e espaços autônomos, espaços independentes. Mas o conceito de multitude, para mim, foi, desde o princípio, para mim, eu nunca me satisfiz com uma tradução dessa relação entre multitude e multidão. Então, para mim, a multitude, ela acaba meio que por ser uma espécie de um pêndulo, onde o magnetismo
existe um magnetismo em duas pontas, né? E a multitude seria como um pêndulo que está buscando onde encontrar a sua maior e a sua real potência. Ou seja, a multitude, de certa forma, ela pode ser uma energia criadora, né? Ou essa ideia de biopotência, uma potência criativa, que ela pode ser tanto aplicada como uma demanda social e política, como ela pode ser utilizada dentro das esferas e das instâncias institucionalizadas da sociedade, tal qual, o principal exemplo, governos ou iniciativa privada, né? Então, dentro desse cenário que eu me vi pela primeira vez, me peguei assim, a refletir sobre o que era essa ideia de multitude, não só como um catalisador ou um disparador de multidão, ou se não colocar justamente a produção comum como uma ponta, né, uma flecha rumo a um destino ainda não definido. Porque, como falei, a multitude como uma energia criativa, ela está na ponta do pêndulo. E esse pêndulo está em movimento, ora ele pode estar convergindo para uma iniciativa mais institucionalizada, e aí é quando, às vezes, né, a questão econômica fala mais alto, ou a questão efetiva de uma ação, uma prática, uma construção física de fato, ou ela pode ter uma convergência muito mais política, e aí sim usar o termo multitudinário, porque é quando essa energia consegue catalisar, ou construir, ou produzir, ou acertar, resolver, transformar uma questão especificamente política, como foi a questão, por exemplo, das jornadas de junho, quando a MPL convoca uma marcha e essa marcha se transforma num símbolo nacional, e esse símbolo nacional faz com que os políticos engulam goela abaixo aquele aumento ridículo que eles estavam querendo impor para a sociedade, né? Então, ou seja, o governo sempre achando que a partir das suas iniciativas vão domesticar a sociedade ou vão colocar a sociedade no seu devido lugar, né? Acabam dando um tiro no próprio pé. O próprio constrangimento que o Haddad passou aqui em São Paulo ao ter que anunciar que o aumento havia sido revogado do lado do governador, que é o principal inimigo político dele, né? Então é interessante para mim pensar justamente nessa ideia de potência pendular, a multitude como uma potência pendular.